Oi, pessoal, dando sequência aqui à nossa aula. No primeiro vídeo, falei sobre otite média aguda e nesse de hoje vou falar sobre otite média com efusão, o diagnóstico e a avaliação inicial. Primeiro apresento para vocês a definição e depois vou apresentar 3 casos clínicos, com qual objetivo, ao longo da discussão desses casos, mostrar para vocês como faz o diagnóstico, identificar causas e intervir nessas causas e o que avaliar clinicamente para decidir esse paciente fica com pediatra geral ou já encaminha no momento do diagnóstico para o otorrino, certo? Então lembra que o segmento da otite com efusão é baseado em prazos. Então o vídeo de hoje fala sobre a consulta, o tempo zero de diagnóstico, tá? O que avaliar e o que intervir. Então, começando pela definição, o que define otite média com efusão? Óbvio, a presença de efusão em orelha média. Lembra que a orelha, o ideal é ser aerada, ser sem presença de líquido algum. Qualquer efusão, qualquer quantidade é considerada patológica. Então, o que diferencia a otite com efusão da otite média aguda? Então, assim, existe uma inflamação, da mesma maneira como existe na otite média aguda, mas o que diferencia é a ausência de sinais e sintomas infecciosos agudos, tá? Então, presença de efusão na ausência de sinais e sintomas infecciosos agudos define a otite média com efusão. E aqui eu deixo a definição que está nos 2 artigos que vocês têm como referência aí na lista de temas. Sinônimo de otite média com efusão é otite média serosa e otite média secretora. Vocês podem encontrar esses termos também na literatura. E aí, uma primeira informação importante aqui, que muitas vezes o pessoal confunde, pergunto para vocês, como está a membrana timpânica na otite com efusão? Certo? A membrana timpânica, ela está íntegra, diferente do processo que acontece aqui na otite média aguda perfurada. Porque como o termo sinônimo é secretora com efusão, muitas vezes se confunde isso com o processo de otorreia, que é a secreção aqui saindo pelo conduto. É um processo diferente, certo? Então, quando a gente fala sobre otite média com efusão, membrana timpânica íntegra, a efusão está lá guardada na orelha média. E aí, então, aqui a gente tem uma otoscopia de uma otite com efusão. Tem um líquido aqui, então o que isso vai determinar na otoscopia? Vocês lembram? Então, vamos comparar, volta aqui, a otoscopia normal. Aqui, ó, translucidez, você consegue determinar as estruturas ali na orelha média, você consegue olhar, enxergar através da membrana. Aqui, o primeiro parâmetro é que perdeu essa translucidez, uma membrana timpânica opaca, você não consegue ver através. E a presença do líquido determina aqui, ó, nível líquido. Nessa foto, não se preocupem se vocês não estiverem conseguindo enxergar tão bem, vão ter outras fotos, outros exemplos onde vai estar mais nítido, tá bom? Mas então é uma combinação desses 2 fatores, a membrana timpânica opaca e a presença do nível líquido. E aí, então, para pensar quais as causas principais aí em pediatria para otite com efusão. Então, vamos começar aqui pela Maria Clara. Maria Clara, de 8 meses, essa bonequinha, ela acompanha com vocês por puericultura, consultas de rotina somente, certo? Nunca teve intercorrências. E aí, num belo dia, numa consulta de rotina, a mãe te conta que a Maria Clara teve diagnóstico de otite média aguda esquerda há 2 semanas. Então, ela tinha um quadro inicial aí de um resfriado, nariz bem encarregado, mas vinha bem. No 7º dia, começou com uma febre alta, muito irritada, puxando, esfregando a orelha esquerda. A mãe levou para o pronto-socorro e fez diagnóstico de oma. Foi iniciado antibiótico. No 3º dia, a Maria Clara estava ótima já, sem sintomas. E vem para a consulta de hoje. Então, ela terminou o tratamento aí faz 4 dias. E aqui está a otoscopia de Maria Clara, certo? Então, translucidez da membrana, perdeu. Tá uma membrana timpânica opaca.
E aqui, então, aqui tá mais nítido o nível, a presença do nível líquido. Próxima pergunta que eu faço para vocês, já faz 4 dias e a cor, né? A cor ela tá um pouquinho permeada ainda. Mas Maria Clara ótima, colaborativa com o exame, sem dor alguma. E aí eu pergunto para vocês, essa otoscopia é um parâmetro de que o tratamento não funcionou? Ou pode ser esperada aí mesmo 4 dias pós-término do antibiótico? Então, por exemplo, aqui, 2 semanas após o episódio de otite média aguda, aproximadamente 70% das crianças ainda vão apresentar a otite média com infusão. Então, é comum encontrar, depois do tratamento, essa alteração na otoscopia. E essa incidência vai caindo aqui progressivamente até um período de 12 meses. Então, até 12 meses não, desculpa, 12 semanas, 3 meses. Então, até 3 meses é considerado esperado ainda encontrar a presença da efusão. A partir de 12 semanas, então 3 meses, é que o encontro da efusão passa a ser considerado patológico, né? E até pela prevalência aqui, apenas 10% das crianças que tiveram um episódio de otite aguda vão permanecer com essa efusão, certo? Então, nossa Maria Clara está aqui 4 dias depois do término do tratamento, ainda pode ser considerado esperado. Então, qual que é a prioridade? A gente temos algumas prioridades nessa consulta. Qual que é a primeira? Perguntar por que Maria Clara, que vinha numa puericultura tranquila, sem intercorrências, por que ela apresentou um episódio de otite média aguda? Claro, porque você vai pensar nisso para intervir nessa causa para ela não ter novos episódios. Lembra que eu falei? A intenção é prevenir aqui, antes mesmo dela evoluir com um quadro de otite média recorrente. A gente não gostaria que ela tivesse tido o primeiro episódio, já que ela teve, agora a gente identifica o que aconteceu para evitar novos episódios. E aí a gente começa a pensar, retoma aqui, quais fatores de risco, será que ela tem algum fator de risco para disfunção tubária? Então lembra, pelo fato de ser criança, ela já sai perdendo pela posição da tuba auditiva. Então, uma tuba mais curta e mais horizontalizada em relação à tuba do adulto, que por si só, então, já predispõe ao refluxo da secreção da nasofaringe para a orelha média. Então, aqui, como será que essa mãe, o pai, como que eles estavam lavando o nariz naquele período em que ela estava apenas com o resfriado, certo? Então, porque importante, né? Porque se ficar a persistência de uma quantidade grande ali de secreção de rinorreia, isso vai predispor, juntamente com essa anatomia aqui desfavorável, vai predispor ao refluxo. Então, uma lavagem nasal ideal que você faça, como vocês discutiram na aula de rinite, que você faça com um volume, com uma frequência para fazer o clearance dessa secreção, vai ajudar a prevenir. Então, primeira pergunta, como que eles estavam lavando o nariz? E muitas vezes, né, a gente vai descobrir que a família tem medo de fazer a lavagem com um volume, com a frequência ideal. A criança, inicialmente, ela não colabora muito, ela pode reclamar, chorar, e aí a mãe ter medo de que vai aspirar ali o conteúdo ali do soro fisiológico com a secreção. Então, a gente precisa capacitar mesmo a família, pegar uma seringa com soro, mostrar como fazer, para a família saber dos benefícios, né? Tem vários vídeos no YouTube que a gente pode mostrar para a família perder medo mesmo desse método. Então, mas a primeira coisa é perguntar como que estava fazendo. Muitas vezes vocês vão descobrir que, estava lavando, fazendo gota a gota ali de soro fisiológico, né? Com o conta-gotas ali do rinossoro. Então, ineficaz. Primeira coisa é perguntar isso. E aí pensar, será que ela tem... outra coisa aqui que envolve a tuba é perguntar, né?
Maria Clara tem hábito de mamar deitada, isso aqui é muito cultural no nosso meio. A mãe dá a mamadeira e isso já... Então, a criança está deitadinha, dá a mamadeira, isso já induz o sono, já é um aconchego. E aí, isso é ensinado de geração para geração. E a mãe pode estar com esse hábito e você não ter detectado isso. Então, o mamar deitado está estatisticamente associado aí a um risco de evoluir para otite média aguda. Então, esse hábito na vigência do resfriado é mais perigoso ainda, certo? Então, perguntar se existe esse hábito é importante. E aqui, pensar se ela tem algum outro fator de risco. Então, será que ela tem uma obstrução nasal permanente, roncos noturnos, para a gente pensar que ela já começou a hipertrofiar aqui o tecido linfóide, a adenoide dela? Porque não é esperado na criança menor do que 1 ano, mas pode acontecer. E aí ela traria uma história um pouquinho mais longa, né? Não é o caso da Maria Clara, mas é importante só deixar aqui para vocês, porque às vezes as crianças vêm com esse quadro mais arrastado e é uma obstrução nasal persistente, então ela tá durante o dia, durante a noite, e a bebê sempre com a boquinha aberta durante o dia e durante o sono também. Então, se tiver essa obstrução nasal permanente, mais importante aí na história, isso é uma coisa para pensar aqui em hipertrofia de adenoide. E outra coisa que também não é tão comum abaixo de 2 anos de idade, mas seria uma coisa para levantar, se dentro desse quadro mais perene se encaixa também em sintomas de rinite alérgica, tá? Que não é o caso aqui para nossa bebê. Uma coisa muito importante, que é um fator de risco para disfunção, é a presença das fendas, né? Então, fenda labial, a fenda palatina tem os vários graus. Então, alterações mais evidentes não vão passar batido, mas aqui a presença de uma fenda submucosa pode passar desapercebida até certo ponto, né? Então, o que é importante nessa consulta aqui com a Maria Clara? A gente identificar se ela não tem esse fator de risco. Como? Através da palpação, inspeção e palpação do pálato, certo? Então, pegar mesmo, fazer uma otoscopia detalhada para você ver a integridade ali do pálato e fazer a palpação, porque às vezes é só a palpação que a gente vai perceber a fenda submucosa. Aí eu trago para vocês aqui um caso de uma paciente de 32 anos. Ela fez diagnóstico de uma fenda palatina submucosa só com 32 anos. Tá? Então, por isso que é importante, às vezes passou batido, você não tinha pensado nisso antes, ou às vezes a criança chega para você como caso novo, aí com 8 meses depois de um episódio de otite, e aí você vai fazer essa avaliação completa, certo? Então, aqui deixei um resumo das principais fatores de risco para disfunção tubária. E aí, pensar em outros fatores de risco bem estabelecidos, bem caracterizados aí na literatura, fatores de risco para otite aguda, né? Os clássicos, né? Então, o uso de chupeta, e aí é meio que dose dependente, quanto mais tempo a criança permanece com a chupeta, maior é o risco, e o mamar na posição deitada, tabagismo passivo, creche ou irmãos, sazonalidade. Aqui, imaturidade imunológica é o que a gente sabe. No primeiro ano de vida, a produção de imunoglobulinas, principalmente imunoglobulina A, ela é reduzida. Então, a criança vai aumentando aí pela exposição mesmo e pela maturação do sistema imune a quantidade de imunoglobulinas produzidas. Então, tem uma suscetibilidade maior nos primeiros 2 anos de vida, até que a criança adquira essa maturidade, né? E outro fator de risco estabelecido é a imunodeficiência primária, que a gente vai citar mais para frente no próximo vídeo, quando eu falar de otite recorrente. Para agora não seria uma preocupação. Então aqui, principalmente, a gente vai ver nessa história com a Maria Clara se tem
uso de chupeta ou mamar na posição deitada, a gente falou, mas aí tem que interrogar ativamente aqui tabagismo passivo, se ela já frequenta a creche ou se tem irmãos mais velhos. Então, se ela tiver irmãos em idade pré-escolar, escolar, equivale a se ela frequentasse a creche, certo? E aí pensar nos fatores de proteção. Quais são? Vacina, certo? Então, pelo PNI, pela rede, pelo SUS, ela vai receber o esquema de pneumo 10, então a gente pega a caderneta e confere se ela está com as vacinas atualizadas. E na rede particular, o que tem disponível é a pneumo conjugada 13 valente, que tem uma cobertura mais ampla ali, sorotipos 18, 19. Então, é um momento de pensar aqui se vale a pena oferecer, para ver se a família tem a possibilidade de complementar o esquema vacinal com a pneumo 13. Isso vai aumentar aí a cobertura e a proteção para ela. Vacina influenza anual, é bem determinado que isso é um fator de proteção. E outro super importante é o aleitamento materno, ideal exclusivo até 6 meses, e até 1 ano é estabelecido que protege contra a otite. Então, aí é o caso, né? Lógico, se for pertinente falar sobre isso. Se ela tiver ainda em aleitamento, reforçar essa prática, e é estabelecido que é dose dependente também. Então, quanto mais receber o leite materno, mais protegida ela vai estar. E aí, então, depois da detecção dos fatores de risco, então a gente vai individualizar o que aconteceu para Maria Clara e a gente vai pensar o que é importante aqui intervir, certo? A gente vai fazer intervenção no que for possível, então intervir nos fatores de risco modificáveis, certo? Se ela estiver presente algum desses, a gente vai. Isso é bem estabelecido que previne novos episódios e previne a recorrência. Então, e incentivar, então, não só nos fatores de risco, incentivar os fatores de proteção, se pertinentes. E aí a pergunta é, como intervir de maneira efetiva, certo? Então, vamos por exemplo, a gente identificou aqui o fator de risco para Maria Clara é o uso de chupeta. A família acaba recorrendo a esse método para acalmar, já teve o hábito e a Maria Clara adora, e aí ela acaba ficando. À noite ela dorme com a chupeta e durante o dia, boa parte do dia ela tá ali com a chupeta. Então, como que a gente vai fazer uma intervenção de uma maneira efetiva nisso? Então, sempre que a gente quer conversar com a família sobre mudança de estilo de vida, mudança de algum hábito que a gente considera importante ali para o momento, que são duas maneiras principais do médico intervir nisso. Então, uma primeira maneira, que é bem difundida assim, entre os médicos, é informar sobre os fatores de risco e a sua relação ali, então, a relação evidente entre tal hábito e a doença. Então, o uso de chupeta está estabelecido que provoca otite média aguda e deixar bem claro isso para a família. E aí orientar as mudanças. Então precisa ficar o menos tempo possível, o ideal é a retirada. Então nisso você fala bastante e o que acontece na maioria das vezes. Então aqui eu estou falando de técnica de consulta. A maioria das vezes em que a gente vai com esse discurso, né, pensem bem, acaba se transformando no quê? Acaba virando um monólogo. Então, é o médico que fala, né? Fala toda a evidência, toda a verdade. Então, uma explicação clara ali, tudo, mas é mais o médico falando e a família prestando atenção, certo? Mas é um monólogo. Então, é o que a gente chama de um método prescritivo e centrado na doença. Você não tá, então, você dá toda aquela explicação e no final você entendeu? Então combinado, vamos tentar fazer isso? Então a gente percebe que acontece isso e aí a mãe fala, sim, doutor, tudo bem. Então qual que é a possível reação aqui quando a gente tem esse método de informar e combinar coisas? Então a mãe pode estar ela não sabia, absolutamente ela não imaginava que a chupeta pudesse levar a esse quadro de otite que a Maria Clara teve. Então ela vai ficar super preocupada
e vai seguir absolutamente todas as suas orientações. No dia seguinte sumiu a chupeta, então assim, foi super eficaz. Então ela concordou e ela foi e fez e mudou e conseguiu. Ótimo, é o que a gente gostaria. Qual outra possibilidade? Ela vai ficar preocupada, sim, mas ela não vai saber, meu Deus, e agora? Como que eu tiro? Ela não sabe absolutamente como que ela faz essa mudança, porque já é um padrão tão estabelecido, um hábito tão estabelecido, como a menina vai sofrer, vou causar alguma frustração na neném, isso vai dar mais problema. Ela tá ali pensativa e não sabe como fazer para seguir a sua recomendação, mas ela está preocupada com o que você está falando. E a outra possibilidade é a família estar pensando assim, ah, será que esse médico não está um pouco exagerando aqui? Que exagero, será que tanta neném que ela nunca tinha tido nada, usa chupeta desde um mês de vida, tanto bebê que usa chupeta, será que isso é tão assim importante como esse médico está falando? Não sei. Então são 3 reações possíveis aqui e você fazendo uma orientação meio que padrão, como você faria para outras famílias, certo? E aí vou mostrar um pouco um outro método de fazer essa intervenção. Então, primeiro aqui é entender por que, que a família recorre ao uso da chupeta. Então, por exemplo, ela chorava muito lá nos primeiros meses de vida e acabei agora é algo que agora com 8 meses é porque eu tô lá cuidando das outras coisas da casa, eu acordo de madrugada, tenho que cuidar de todas as coisas da casa antes de ir para o trabalho, então é um método ali de deixar ela tranquilinha e dar menos trabalho mesmo. E outra coisa, doutor, eu morro de medo também, né? Porque ela fica colocando tudo na boca. Tenho medo dela engolir alguma coisa que não pode. Então, assim, pelo menos com a chupeta, ela tá protegida ali, não vai ter esse perigo. Então, você entendeu, né, o porquê que acabam recorrendo ao uso da chupeta. Aí, a próxima etapa é demonstrar empatia. Então, entendo que você acabou recorrendo, então é difícil mesmo cuidar do neném, das coisas da casa. Então, isso você demonstrou com ela uma empatia. E aí, a, a família tá pensando, ah, poxa, esse médico, que legal, tá vendo aqui meu lado. E aí você entra com a explicação sobre mas olha, eu tô preocupado, então, realmente, porque a chupeta está associada à otite aguda. Então, seria legal se a gente montasse um plano de como fazer essa redução, pelo menos no período do dia, enquanto ela está brincando, ela está tranquila. E aí, o que, que acontece com isso, né? Então, a primeira coisa que aconteceu aqui, em vez de ser um monólogo, o que, que virou isso aqui? Um diálogo. Você pôs a família no meio aqui da orientação, você está conversando e você está construindo uma coisa. Então, você está enxergando primeiro qual que é a reação, certo? E aqui você já vai falando, ah, tô percebendo que, não, você tá desconfiado aqui que não é, que você acha que estou exagerando. Então, é você perceber a reação ali, através de um diálogo isso é mais fácil, e você poder conversar sobre. Então, vira um método de compartilhar. Então, ele é centrado na pessoa. Essa orientação não vira um padrão igual à orientação que você faria para todos os pacientes aqui, fica individualizado. Você conversa com a família. Então, como que a gente vai fazer? Então, pensa lá, no momento que você está mais ocupada na casa, acaba recorrendo, mas então vamos tentar deixar que nos momentos em que ela estiver brincando, você estiver com atenção exclusiva a ela, essa chupeta some ali da circulação, da vista da neném e ela não usa. Então, você conseguiu, a gente fala, você não conseguiu retirar totalmente, mas você combinou coisas com a família ali para ir mais nesse caminho, o que a gente fala de redução de danos, né? Então, acaba sendo um método de intervenção muito mais efetivo, né? Do que simplesmente você orientar e a família ali não conseguir seguir. Então, o que eu peço para vocês tentarem fazer dessa maneira, é lógico que não é com todas com todas as condutas ali que vocês vão ter no final da consulta, que vai dar para fazer desse jeito, mas existe uma prioridade para vocês, que é, aqui no caso, essa retirada da chupeta, então experimenta investir nesse método para vocês verem se não é
uma técnica mais efetiva ali de conversa, certo? Voltando à otite com efusão. Como que eu vou confirmar o diagnóstico? Tem aquela otoscopia alterada ali com a opacidade e o nível líquido. Isso é suficiente para confirmar o diagnóstico ou preciso de um dado a mais? Então, aqui pelo guideline que a gente segue, que está na literatura aí para vocês lerem, na lista de temas, ele dá aí a evidência científica de como confirmar. E aí são duas as opções. A recomendação forte da realização da otoscopia pneumática, que vocês viram lá no vídeo na aula anterior, a técnica, né, e o achado. Então, selar bem o conduto e aplicar uma pressão sobre a membrana para verificar a mobilidade. E aí, se tiver a presença de efusão, vocês vão identificar essa mobilidade reduzida, certo? Então, a recomendação forte de você, nessa consulta, fazer a otoscopia pneumática e confirmar com esse método o diagnóstico. Só que lembra o que eu comentei com vocês, isso não é uma prática difundida aqui pra gente. Então, o que o artigo traz como um método alternativo de diagnóstico e eficaz? A realização da timpanometria. Aí, o que é a timpanometria, né? Qual que é a técnica, qual que é o fundamento da realização do exame? Então, o que vai acontecer? É a fono que vai realizar. Aí, a primeira coisa que ela faz é uma otoscopia para ver se o conduto tá livre, né? Se não tem rolha de cera. Ela vai escolher um espéculo que vede bem o conduto auditivo externo para não ter escape de ar. Aí aqui, esse aqui é o aparelho mais antigo, esse é um mais portátil. O que é, quais são os 3 plugs aqui então? Um que vai emitir uma onda sonora, o outro que vai captar a onda refletida aqui, o quanto dessa onda sonora bate e volta, e vem aqui pro microfone. E um manômetro que vai oferecer aqui, tá vedado esse conduto, ele vai oferecer aqui ao conduto externo uma pressão, certo? Essa pressão imposta aqui vai mobilizar a membrana timpânica, que vai transmitir aos ossículos e vai para a janela oval aqui no ouvido interno. E aí, o que acontece? Então, quando você faz a timpanometria, você promove aqui uma pressão positiva que vai até 200 decapascais aqui, uma pressão positiva que vai empurrar, então, o tímpano, os ossículos, e depois você faz uma pressão negativa, como faz com a otoscopia pneumática, para esse conjunto voltar à posição neutra. Então, faz uma pressão positiva e uma pressão negativa. E daí que vem a curva tipo A, certo? Então, aqui a pressão positiva que você promoveu, quanto mais perto do máximo aqui da pressão, menor a complacência, e a pressão negativa para voltar ao normal é o mesmo padrão. E aí que a gente vê o pico de complacência, que é o normal. A membrana timpânica é móvel, ela aumenta e ela volta ao volume, certo? E aí, quando então isso é um padrão de normalidade, vocês veem o pico de complacência coincidindo aqui com o zero de pressão aplicada, tá? Então, quando a orelha média é aerada, esse pico de complacência acontece aqui no zero de pressão. Então, tendo uma curva timpanométrica tipo A, é o padrão normal. E aí, o que acontece quando temos uma efusão, a otite média com efusão? Na hora que você aplica essa pressão positiva, como o ouvido médio está preenchido com o líquido, essa membrana timpânica não se move. Então, não conduz a onda sonora, não tem mudança de volume com a pressão aplicada. Qual que é a curva? A ausência do pico de complacência, é uma curva que a gente chama em platô, certo? De ausência de mobilidade da membrana timpânica,
que é o que a gente chama de curva timpanométrica tipo B. Então, esse é o achado que define o diagnóstico. Se você não tem, então, um otoscópio pneumático, o diagnóstico vai ser confirmado por esse padrão, esse achado de curva timpanométrica, certo? Dessa curva em platô, sem o pico de complacência. E aqui é o que a gente mais encontra, é esse registro aqui. E aí vale a pena já mostrar aqui para vocês a curva timpanométrica tipo C, que é este padrão. Então, reparem, ele fez o pico de complacência. Quando você aplicou a pressão positiva e depois a pressão negativa, ele fez, ou seja, a membrana timpânica é móvel. Mas onde foi o pico de complacência? O normal é ser aqui no zero, lembra? A curva tipo A. Aqui, o pico de complacência se deu aqui na porção negativa da pressão. Na porção negativa na realização ali do exame. Então, o que quer dizer isso aqui? Lembra a fisiopatologia ali da disfunção tubária. Lembra, a tuba abre menos frequentemente ou não abre com uma patência normal, começa a ventilar cada vez menos aqui a orelha média. Isso promove um acúmulo ali de uma pressão negativa, uma persistência de uma pressão negativa anormal, que vai provocar o tracionamento aqui da membrana timpânica ou até a formação da efusão por transsudação. Mas o principal aqui é essa. Então, quando disfunção tubária, ocorre essa formação da pressão negativa. Então, no momento que tiver apenas a pressão negativa aqui sem efusão, a membrana timpânica vai estar retraída aqui, mas ela ainda vai estar móvel. Ela vai estar móvel, só que na porção negativa aqui do diagrama, certo? Então, que é essa curva tipo C, é o que então caracteriza a disfunção tubária, certo? É diagnóstico de disfunção tubária. Então, se você encontrar isso, você sabe, ela não tem a efusão no momento, mas ela tem uma disfunção tubária. Então, ela está em risco de eventualmente evoluir com a otite média com efusão ou mesmo uma otite média aguda. É fator de risco para as duas condições. Aqui é um resumo dos achados. E aí, então, por enquanto, com a Maria Clara. Voltando aqui a Maria Clara, certo? Aquela otoscopia alterada que ela tinha, a gente identificou o fator de risco. Então, a gente confirmou a otite média com efusão nessa consulta através da otoscopia pneumática ou da timpanometria e com curva tipo B. E a gente identificou e fez intervenção no fator de risco para ela. Então, por enquanto, paramos por aqui com a Maria Clara. Aí a gente vai pensar em outra apresentação. Então, aqui chega o João para consulta, de 4 anos. Ele já faz segmento de rotina no ambulatório e tem um diagnóstico de rinite alérgica. Ele vem nessa consulta com um quadro clínico que vocês caracterizam como persistente grave. Então, ele está 7 dias da semana com todos os sintomas obstrutivos e irritativos, né? Prurido, coriza, espirros persistentes, comprometendo qualidade de vida, as atividades diárias, o sono, tudo, todos os critérios aí alterados. Então, persistente grave. E aí, a otoscopia dele é com esse parâmetro. Então, à esquerda, a presença aqui, né? Esse aqui tá mais nítido, né? Do nível líquido. E à direita predomina a opacidade, certo? Então, a otoscopia alterada bilateralmente. E aí vocês confirmam, então, vocês têm ali disponível do lado a fono, que faz com vocês uma timpanometria e vem com o padrão, uma curva tipo B, bilateral.
E aí não se sabe há quanto tempo, certo? Vocês estão atendendo ele nessa consulta, ele já estava com 4 anos, a gente marca reavaliação um retorno a cada 6 meses, 1 ano. Então, na última consulta estava com uma rinite controlada e nessa ele vem com todos os parâmetros fora do controle, mas não sabemos há quanto tempo ele está com essa otoscopia alterada. E aí, o que a gente tem que fazer? Questionar, né? O João já conversa bem, já conta, minha mãe também, bem esclarecida, bem atenta. A gente pode questionar se ele tem sintomas, além desses sintomas todos da rinite, se ele tem algum sintoma associado com a otite média com efusão, certo? Quais são as possíveis apresentações aqui que a criança pode ter? Então, a gente sabe que em 50% dos casos, a otite com efusão é assintomática, não tem sintoma nenhum relatado pelos pacientes e pelas famílias. E na outra metade dos pacientes vão ser óligo ou polissintomáticos. Então, vai ser uma combinação de poucos ou muitos sintomas. Quais? Então, pode ter dor, que em geral é diferente da otite aguda, que é uma dor importante. Geralmente é uma dor leve, intermitente. Ou uma sensação de plenitude auricular, aquela sensação ouvido tampado. Pode ter sinais diretos ou indiretos de diminuição de acuidade auditiva, podem ter sintomas relacionados ao equilíbrio, distúrbios do sono, ou o quadro clínico pode ser de otite média aguda recorrente, certo? Com aqueles critérios que a gente discutiu no outro vídeo. 3 episódios em 6 meses ou 4 episódios em 1 ano. E aí, como que se apresenta uma diminuição de acuidade auditiva na criança? É um espectro de possibilidades aqui. Então, a criança pode ter a queixativa, olha, não estou ouvindo, geralmente criança mais velha, né, em idade escolar, que vai ter a queixativa, ou sinais que a mãe te conta, indícios que a mãe te conta. Ele toca o telefone, ele não se vira pro estímulo, quando alguém chega em casa, ele não percebe. Então, é uma coisa que chama a atenção ali da família, então é para a gente sempre valorizar quando tiver alguma queixa desse tipo. Então, os familiares são quem... Então, as pessoas que estão mais em contato com a criança que vão perceber, as professoras, certo? É sempre para a gente valorizar isso. Ou a mãe pode contar, precisa aumentar o volume da TV sempre, senão ele não consegue escutar. Ou sinais de desatenção, a criança muito distraída, ou pode dar um quadro de hiperatividade. Então, confundir ali, né, com o déficit de atenção e hiperatividade. Quando tem alguma queixa dessa, ele não para quieto, difícil se concentrar em uma atividade. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é, essa criança ouve direito, né, de maneira adequada? E aí, outra possível apresentação, lógico, se ela não escuta, ela evoluir com atraso de fala. E esse atraso pode ser no repertório, então fala poucas palavras, ou até, não, a criança tem um repertório bom de palavras, mas ela não articula bem a produção ali dos sons, e aí isso fica pouco inteligível, certo? Então, que a gente fala de troca de fonemas, ou mesmo a articulação dos fonemas, e aí isso fica menos inteligível. Então, são duas maneiras de a gente caracterizar um atraso. Ou mesmo um atraso escolar, um atraso acadêmico ali nas crianças a partir de 7 anos. Então, nós perguntamos ali para o João, para a família, e ele não tem relato de sintomas associados ao otite com efusão. Além dos sintomas da rinite, não tem, tá? E aí, então, qual que é a prioridade nessa consulta para o João? Tratamento da rinite alérgica, que vocês discutiram na aula, medidas ambientais, adequada lavagem nasal com soro fisiológico e tratamento medicamentoso, certo? Ele tem persistente grave, está indicado o tratamento medicamentoso. E aí, o tratamento dessa rinite
é imperioso aqui, como era lá o uso o controle do uso da chupeta para Maria Clara, para a gente melhorar ali a função da tuba auditiva, na esperança que isso melhore a otite com efusão, certo? Então, aquela coisa de identificar possíveis causas e fazer a intervenção. Então, a gente tá também com o João no tempo zero, então a gente não sabe há quanto tempo ele vem como ele não teve um quadro agudo de piora, a gente não sabe há quanto tempo ele tem essa efusão bilateral. Então, nesse momento da consulta, a gente vai... é o momento o tempo zero do diagnóstico para ele. E aí, a gente vai fazer da mesma maneira, confirmar o diagnóstico com a timpanometria, identificou e fez a intervenção nos fatores de risco. Próximo caso é o Cauê, de 8 anos, ele vem como caso novo, não seguia no ambulatório. Ele vem encaminhado para avaliação, ele tem um quadro de ronco noturno há anos, mas teve uma piora do padrão, então um ronco mais alto e evoluiu com episódios de apneia nos últimos meses. A mãe está muito preocupada, ela fica muito assustada, ela já não está mais dormindo, preocupada com esse padrão. Além disso, aí você direcionando o interrogatório, ele tem irritabilidade e sonolência durante o dia, que foi uma mudança de padrão também aí nos últimos meses. E na escola tem sido relatada dificuldade para prestar atenção durante as aulas. Fica sonolento, muito distraído, com prejuízo acadêmico. No interrogatório, também, você descobre que tem uma recusa alimentar frequente e uma dificuldade para mastigar e deglutir alimentos mais sólidos. No exame físico, é essa carinha do Cauê. Então, o que chama atenção aqui de cara, certo? Faces de respirador oral, que é caracterizada pelo quê? Face alongada, a presença de olheiras aqui não está tão evidente. Essa é uma foto de um relato de caso realmente de uma criança de 8 anos, tá bom? E o que chama atenção? Uma hipotonia aqui da musculatura perioral. Os lábios ficam permanentemente aqui entreabertos e ressecados. E, olhando de perfil, uma protrusão da arcada superior e uma retrusão da arcada dentária inferior. Então, esse é faces típicos de respirador oral. Então, já durante a consulta, ali, durante a conversa, você já identifica essas características. Além disso, no exame físico, o que o Cauê apresenta? Então, a otoscopia aqui, bem evidente, certo? A presença de efusão na orelha média, mudança de translucidez na membrana opaca e a presença evidente aqui de um líquido, os níveis líquidos. Confirmou com uma timpanometria com uma curva tipo B. Que mais no exame físico? Ele tem um peso de 21 quilos, que está no percentil 10, e a mãe refere que é o mesmo peso da consulta de um ano atrás, a consulta de rotina de um ano atrás. A estatura está no percentil 15, o que dá um IMC de 14, que você classifica como magreza, tá? Pela curva da OMS. A pressão arterial dele é 120 por 80. Você olha lá nas tabelas e classifica como hipertensão arterial estágio 1. Você mede mais 2 vezes na consulta e confirma, tá? E a horoscopia dele tem uma hipertrofia de tonsilas palatina grau 3, que é esse daqui, que é a ocupação de 75% aqui da tonsila, certo? Do espaço entre o pilar e a úvula. Então, ocupa 75%, é uma hipertrofia grau 3. Então, a gente sabe, né, que o tecido linfático, o tecido linfóide das tonsilas, tanto a faríngea, que é a adenoide, como as palatinas, apresentam uma hipertrofia reacional fisiológica, né, nos primeiros anos de vida. E o pico dessa hipertrofia se dá entre 3 e 10 anos de idade. Então, isso aqui é esperado em todas as crianças, mas para algumas crianças ela vai trazer
mais repercussões patológicas, certo? E depois de 10 anos só que é esperado o declínio desse tecido. Então, aqui para o Cauê, isso está trazendo prejuízos. Então, qual que é a prioridade nessa consulta para ele? Da mesma forma, ali com a Maria Clara e com o João, a gente teve prioridades, identificar e intervir. Aqui, qual que é a nossa prioridade? Imediatamente, você vai lá no outro corredor conversar com o otorrino, você quer uma interconsulta o mais rápido possível, né? Então, independente aqui da conduta relacionada à otite com efusão, ele tem prejuízos ali relacionados à hipertrofia de adenoide e de tonsila palatina, que precisa de uma avaliação do especialista imediato. Então, ele não consegue comer, não está ganhando bem peso e ele tem um distúrbio do sono, com possivelmente uma apneia do sono, e levando até a hipertensão arterial. Então, esse aqui é o que claramente, nesse ponto, a gente faz o diagnóstico, confirma com a timpanometria, podemos até conversar sobre a lavagem nasal, possíveis fatores de risco, mas esse é um que a gente já pede ajuda o mais rápido possível do especialista. Então, um resumo aqui das principais causas. Esses é o grupo principal de causas que vocês vão ver aí no consultório. Então, a otite média com efusão, ela aparece depois de um episódio de otite média aguda ou em pacientes que têm um quadro de rinite alérgica ou no que tem uma hipertrofia de tonsila faríngea, que é a adenoide, certo? Então, são as 3 causas principais aí na pediatria, que, em última instância, acaba aqui na explicação sobre disfunção tubária, certo? Então, por isso que é tão importante estudar sobre entender o mecanismo fisiopatológico para vocês saberem identificar e intervir. Então, assim, o Cauê já conseguiram lá o encaixe com o pessoal do otorrino e ele já vai fazer o acompanhamento com o especialista. Agora aqui, com a Maria Clara e com o João, estamos ainda na consulta, conseguimos manter a calma e continuar avaliando, certo? Então, quais são as 2 outras prioridades na consulta para esses dois? A gente tem que pensar que riscos eles correm com a presença dessa efusão aí na orelha média nos próximos meses. Então, a médio prazo, até o próximo retorno, que risco esses dois vão correr? Então, lembra, a presença da efusão, ela promove uma diminuição da mobilidade ali da membrana timpânica. Então, o que acontece? Uma atenuação da onda sonora. A onda sonora chega aqui, membrana timpânica vai vibrar menos, vai transmitir menos para os ossículos e levar um estímulo atenuado aqui até a orelha interna. O que é isso? Uma perda auditiva condutiva, certo? Então, o grande temor aqui é que isso leve a essa perda, a efusão leve a essa perda condutiva e a criança tenha prejuízo ao desenvolvimento, certo? O desenvolvimento da fala e da linguagem, se for num período de aquisição de fala e de linguagem, ou um prejuízo da aquisição de novas informações ali no aprendizado escolar e na vida, na rotina, certo? Um prejuízo do relacionamento social, de entender ali na convivência com os amigos, ou mesmo dentro da sala de aula, para entender mesmo e compreender os conteúdos e acompanhar ali a sala. Então, são esses possíveis consequências de uma perda auditiva condutiva. Então, a prioridade aqui agora vai ser fazer uma avaliação detalhada do desenvolvimento atual da fala e da linguagem. E aí, aqui eu abro um parênteses para a gente pensar em desenvolvimento. Tem um artigo de referência que vai estar aí na tarefa, que fala sobre os marcos do desenvolvimento. E aí, uma primeira informação que ele coloca
é que o desenvolvimento infantil, ele já foi bem mapeado, e existem os marcos, e toda criança segue uma sequência bem estabelecida e bem definida ali de prazos também para as aquisições. Então, não existe muito essa fala que a gente encontra às vezes, cada criança tem seu tempo, calma, não é assim. Não, os marcos do desenvolvimento são um norte aqui, então a criança deve cumprir. Se ela não cumprir até certa, tem idade limite, né? A partir de tal idade é para ser considerado atraso e requer intervenção. Claro que a gente sempre tenta prevenir, então a gente vai sempre a puericultura é muito importante para isso, para a gente a cada consulta ir conversando sobre, né, qual é o próximo, em que fase que ela está e como promover de uma maneira ideal esse desenvolvimento, tá? Mas também é importante, identificou que está em atraso, então todo atraso requer a intervenção. Então essa é uma primeira informação importante que ele traz. E aí ele fala de periodicidade de avaliações de rotina. Mas aqui ele considera importante fazer uma avaliação formal do desenvolvimento com uma ferramenta, e então o guideline é americano, esse artigo é americano, da Academia Americana de Pediatria. Então, o que eles fazem lá? Eles programam uma consulta de rotina para ver todas as outras questões e uma consulta direcionada só para essa avaliação formal do desenvolvimento. Então, é diferente do que a gente faz aqui. A gente acaba fazendo tudo na mesma consulta. Mas só fica o conceito que é importante avaliar de uma maneira formal, né, com essa periodicidade, aos 9, 18, 24 e 30 meses. E aí tem a triagem do autismo para ser feita entre 18 e 24 meses. E aí, então, esse artigo é bem legal, porque ele traz todos as áreas do desenvolvimento, então ele detalha cada área que deve ser avaliada. Então, desenvolvimento motor grosseiro, desenvolvimento motor fino, autonomia, a questão cognitiva de resolução de problemas. E aqui o que interessa para nossa... Para aqui, a gente não está preocupado aqui que a otite de efusão pode levar a uma perda auditiva que vai comprometer a aquisição de fala e linguagem. Então, são esses 3 tópicos aqui que a gente vai frisar nessa aula. A linguagem receptiva, que são os indícios que o bebê e a criança dão de que estão entendendo, então é o feedback que ele dá quando recebe um estímulo, e a linguagem expressiva, que é o que ele produz, então é a fala produzida, e a interação social emocional. Então, esses 3 são o que a gente vai prestar mais atenção aqui nessa discussão. E aí aqui, então eu vou frisar por enquanto, no final do vídeo vou mostrar para vocês um vídeo que detalha isso, que é direcionado para os pais, e ele explica direitinho o que é essa linguagem receptiva e a linguagem expressiva. Então, por enquanto, vou ficar aqui mais na expressiva. Com 1 mês, o que é esperado aqui? Que o bebê faça sons guturais. Então, o bebezinho está lá na posição supina e ele fica ali brincando com a saliva. Então, são os sons que ele produz ali ao brincar com a saliva. Com 2 meses, começa a vocalizar, ou seja, a emitir sons de vogais. Aí, com 3 meses, é a risada. Com 4 meses, a gargalhada. Então, com 3 meses, ele vocaliza quando alguém conversa com ele. Com 4 meses, ele vocaliza mesmo quando está sozinho. Com 5 meses, ele já produz esse som agudo e manifesta que está... além do choro, ele tem outras expressões para manifestar que está bravo, que está desconfortável.
E aqui, ele, a partir de 6 meses, isso é um marco super importante, que é quando ele começa a balbuciar. Esse balbucio é a repetição de sílabas, né? As sílabas com consoantes, não só agora com as vogais, certo? E é numa repetição, dadá, mamá, e é o que a gente fala de bebê tagarela, tá? Então é aquilo, ele primeiro escuta e depois vocaliza, depois que o adulto para de falar, ele vocaliza. E aí, por exemplo, aqui, um exemplo, né, de linguagem receptiva. Então, quando alguém fala não para ele, ele para momentaneamente, tá? Então, é a maneira como ele recebe o estímulo. Aí, aqui com 8 meses, ainda o dadá. Então, isso que é legal também, que eu queria mostrar para vocês. A gente não está preocupado que a Maria Clara pode ter uma perda auditiva condutiva, a gente quer fazer uma avaliação detalhada. Então, eu aconselho para vocês pegarem esse... Então, vamos atender a Maria Clara? Pega o artigo e vê aqui essa linha de 8 meses, para você ver o que é esperado nas várias áreas aí do desenvolvimento. E aí, vocês vão avaliando. E também é uma coisa importante, não vamos fazer isso só quando for necessário, só quando tiver esse receio. Vamos tentar criar uma rotina vou atender uma criança com uma consulta de rotina, deixa eu ver, antes de chamar a criança para atendimento, dá uma lida nessa linha, conforme a idade, para vocês irem se habituando. Tô na enfermaria, vou ficar o dia, tem lá os bebês, e ver a idade e prestar atenção nisso, para prestar atenção ao longo do plantão ali, do tempo que vocês vão ficar com a criança, vocês irem adquirindo esse feeling, né? Essa sensibilidade, e irem percebendo os vários tópicos, né? Não é uma coisa... Tem os marcos principais que a gente tem na cabeça, mas é bom a gente ir apurando esse feeling para vocês verem o padrão de normalidade em várias crianças, para quando tiver alguma alteração, ser mais fácil de vocês reconhecerem, captarem ali. Aí, seguindo aqui, então, começa ao redor de 10 meses um dadá ou mamá e papá específicos, então direcionados à mãe e o pai. E ao redor de 11 meses, a primeira palavra, e ele vocalizar depois de música, certo? Aqui com 13 meses, o uso de 3 palavras, o uso de jargão, que o jargão é o uso da entonação. Então, ele vai falar, ele ainda não produz a palavra, mas ele usa a entonação que é usada pelo adulto quando está ali naquele contexto. E aqui, com 15 meses, evolui para 5 palavras e um jargão maduro. Então, ele já produz a palavra e com a entonação certinha ali, como ele vê com os pais, tá? Depois, no final, vai ter esse vídeo que é legal, mostra essa evolução e para ilustrar para vocês. E aí, chegamos aqui, pulamos para os 4 anos, que é o que interessa aqui para o João. Então, o uso de 300 a 1000 palavras. Então, uma criança que está construindo frases, ligando uma frase na outra, ela te conta histórias, certo? Isso é o que a gente quer. E o importante aqui, 100% inteligível. Então, é aquele discurso que você tem que entender tudo que a criança de 4 anos fala. Se você, não estou entendendo, a mãe entende e você não entende o que a criança está falando, isso é considerado atraso, certo? Isso não é um desenvolvimento normal. Aí, aqui no final desse artigo, ele coloca os sinais de alerta, conforme a idade. Se a criança não tiver tal marco do desenvolvimento, isso é alerta, isso requer intervenção. Então, depois vocês dão uma olhadinha com calma. E aí, então, a gente falou do que a gente espera, e aqui agora vem como avaliar. Então, as ferramentas aí que a gente tem disponíveis para fazer essa avaliação do desenvolvimento. E aí ele cita aqui nesse artigo
a escala de Denver e esse questionário, Ages and Stages, que é todo um pacote de avaliação que é destinado para essa consulta exclusiva para avaliação do desenvolvimento, tá? Uma avaliação extensa, demorada, então não é muito factível aqui para nossa prática. Eu vou só mostrar como que funciona para vocês. E o MChat, né, que é uma ferramenta específica para tirar autismo. Então, aqui está o Denver. Então, vocês veem aqui de meses até 2 anos, 3 anos, ele vai até 6 anos. Então, por exemplo, a gente está com a Maria Clara de 8 meses, vocês vão traçar uma linha de cima a baixo, e aí aqui vão passar pelos marcos. Então, por exemplo, aqui na questão da socialização, aqui começa um marco, dá tchau. Isso, ela pode dar tchau, então, por essa escala de começar a dar tchau de 6 meses até 12 meses aqui. Então, nessa parte aqui, branca, é o período que ela pode começar. Aqui, a parte achurada é a que você já fica alerta. Se ela não começou aqui ainda, é bom já conversar e fazer a intervenção. A partir do término aqui da parte achurada, você considera um atraso, certo? Então, é assim que a gente faz a avaliação. A partir desse ponto é o atraso. Então, vocês vão vendo pelos vários parâmetros aqui e fazendo a avaliação um a um. Então, quanto mais fizerem isso, mais vocês vão estar habituados. E aqui, essa outra ferramenta, que é o Ages and Stages, é um documento protegido, mas dá para fazer a consulta pela internet. Ele é interessante porque são vários, o questionário você vai preenchendo, então ele detalha até um pouco mais até do que o Denver e ele tem uma lista de materiais que você precisa ter no consultório para conseguir fazer a avaliação, certo? E até uma coisa legal que dá ideias assim para o pediatra que quer ter o próprio consultório e que então de brinquedos ali, de materiais que você vai usar que são úteis não só para a criança brincar ali, mas para você fazer a avaliação do desenvolvimento. Mas como eu falei, não é muito factível, teria que ter uma consulta só para fazer isso. Então, que ferramenta que a gente tem? Então, a gente acaba usando mais o Denver e uma ferramenta muito importante, que é assim, ela é mais simplória, né? Ela vai avaliar um marco de cada esfera, então do motor grosseiro, fino, da socialização e da linguagem, a cada consulta. Então, ela é mais enxuta a avaliação do que o Denver, mas ela é o mínimo necessário. Então, minimamente você tem que preencher essa tabela que tem na caderneta de saúde. Geralmente as mães, as famílias trazem, né, nas consultas de crianças menores do que 2 anos. Geralmente a mãe tá com essa caderneta e a gente vai usar para fazer o acompanhamento do desenvolvimento, certo? Então, a da Maria Clara a gente vai pegar lá e preencher. Então, chegamos a um ponto em que fizemos essa avaliação do desenvolvimento da fala e da linguagem. Então, até aqui parece tudo muito extenso, muito complexo. Então, quanto mais vocês praticarem isso, mais rápido, mais natural vai ser na consulta. Por isso que eu peço para praticarem com otoscopia, com todas as crianças, para quando for absolutamente ali necessário mesmo, então, ser obrigado a fazer essa avaliação por conta de uma patologia como autite com efusão, isso tá ali fácil para vocês e natural, tá bom? Então, fez essa avaliação do desenvolvimento, Maria Clara e João Pedro, que são os pacientes que ficaram com a gente, e você vai classificar desenvolvimento normal ou atrasado. Sim, então o que o artigo traz? As crianças que estão com desenvolvimento normal e não têm risco nesse momento,
você pode manter com você em segmento. Você não precisa encaminhar. Então, pode manter em segmento o que eles chamam de watchful waiting. Então, é um manejo específico, com cuidados especiais, mas pode continuar ali com o pediatra. E se você detectar atraso nesse momento, tá? No momento que está fazendo o diagnóstico da efusão, mesmo naquela, é esperado. Então, Maria Clara, pensa, é esperado ainda ela ter essa efusão, mas se ela tiver com atraso se ela tiver com a falha em linguagem não adequados para a idade, isso caracterizar um atraso, então mesmo nesse momento aqui, logo depois do tratamento, eu vou precisar fazer uma avaliação específica. Então, avaliação auditiva e já considerar encaminhar para um otorrino, porque é uma criança que já está num risco maior. Então, se ela já tem um atraso, se a gente acumular a esse atraso outro fator de risco, né, que é a perda auditiva, isso vai piorar o prognóstico dela. Então, aí é imperioso já fazer uma avaliação e encaminhar para o especialista. Tá? Então, um resuminho por enquanto, confirmamos o diagnóstico com a otoscopia, identificamos e prevenimos novos episódios de otite ou a perpetuação da otite com efusão, fizemos a avaliação do desenvolvimento da fala e da linguagem, certo? Aí a terceira, tem um terceiro aqui ainda, um terceiro ponto para avaliar. Vamos supor que vocês fizeram essa avaliação e está normal, então vamos continuar o watchful waiting. Não, peraí, tem mais um terceiro ponto, que ele pode estar com desenvolvimento normal, mas ele ter fatores adicionais de risco para o desenvolvimento, tá? Então, quais são eles? Se a criança tiver uma perda auditiva independente da otite média com efusão. Imagina que ele já tenha um diagnóstico prévio de uma perda auditiva neurosensorial. Então, você vai somar isso à perda condutiva, isso é um prejuízo ainda maior ao desenvolvimento. Se ele tiver já então aqui se ele já tiver um atraso, uma suspeita de desenvolvimento específico de fala e linguagem ou um atraso global, se ele tiver uma suspeita de um espectro do autismo. Então, você vai somar também uma perda condutiva aqui, piora o prognóstico. Síndrome de Down, que já estão síndromes que cursam já que estão estabelecidos na síndrome um atraso cognitivo. Alterações crâniofaciais, que aí já são fatores de risco estabelecidos para novos episódios de otite aguda e para permanência da efusão. Tá? Então, síndromes que cursam sabidamente com atraso cognitivo da fala e da linguagem. Por mais que a criança não tenha um atraso naquele momento, ela configura um maior risco. Alterações sensoriais outras que não a audição. Então, a cegueira ou um prejuízo visual importante. E se a criança tiver fenda palatina associada ou não a síndromes. Tá? Então, esses critérios a gente precisa avaliar. Se tiverem presentes, ela caracteriza risco. E aí, então, há fatores de risco para atraso do desenvolvimento? Vão estar ausentes ou presentes. Se ausentes, mantemos aqui o watchful waiting. Mantém com o pediatra. Se presentes, você já pensa em pedir uma avaliação formal, uma avaliação auditiva e fazer o encaminhamento para o otorrino no momento do diagnóstico, certo? Então, teve sinal positivo aqui, atraso confirmado já do estabelecido da fala e da linguagem ou riscos outros para o desenvolvimento, são sinais de alerta. Você vai precisar de uma avaliação objetiva da audição e talvez essa criança já se beneficie de sistemas de ampliação ali, de amplificação do som, e o especialista pode decidir pela inserção de tubo de ventilação para já melhorar a audição, mesmo nessa fase inicial do diagnóstico da otite com efusão. E se não tiver presente esses fatores, então desenvolvimento normal e sem riscos para o desenvolvimento, aí é o que vai continuar, então,
que é o caso da Maria Clara e do João. A gente avaliou o desenvolvimento como normal, não caracteriza aqueles fatores de risco, vamos continuar. Então, o que é esse watchful waiting? Então, aqui, o watchful waiting, nesse ponto, é a promoção ali do desenvolvimento. Então, é você oferecer para a família a conversar sobre, para a gente otimizar o desenvolvimento da fala e da linguagem. Então, a gente vai ter uma conversa a respeito disso, né? Qual que é o ideal. Então, aqui, de novo, é o mesmo que a gente faz na puericultura, que deveria fazer, certo? De mostrar o que é o esperado e de como chegar nesse estímulo, otimizar esse estímulo em casa e na rotina com as crianças. Então, nesse ponto, eu vou colocar agora o vídeo que mostra para vocês, é direcionado para os pais, mas é interessante porque quando a gente pega algum material direcionado para os pais, a gente também se capacita numa maneira mais tranquila ali de passar as informações, né? Então, ficam informações mais simples e porque às vezes a gente pensa que é óbvio para a família que qual é o estímulo ali para fazer com a criança, de que tipo de brincadeira, em que momento, ou mesmo que é instintivo, né? A mãe ensinar o filho a falar, os pais ensinarem os filhos a falarem. E não é instintivo. Então, e hoje em dia, depois a gente vai discutir, são vários fatores que atrapalham, na verdade, esse desenvolvimento. Tá? Então, esse vídeo mostra bem bonitinho usar esse recurso nas consultas. Babies learn a lot their first year of life. By their first birthday, a baby will be able to follow simple directions. That's a candle. Can you blow it out? And might even say a word or two. There's a lot you can do to help them get to this point from their first newborn cry. Babies are constantly soaking up new information. They start learning right at birth. By talking, playing, and reading with your baby, you can help them learn about their world. Do you like it when I rub your back? Long before they say their first words, babies are building communication skills. Communication is made up of two parts, receptive and expressive skills. Receptive skills are what babies take in. It's time for your bottle. And expressive skills are what babies put out. These two parts of communication are equally important, and both begin to develop at birth. Baby learns receptive and expressive skills by watching and imitating you. Mama. Good talking. It's important to respond when baby cries, coos, or tries to communicate with you in any way. What's wrong? This shows them that you are listening and that communication is a two-way street. That's better. Describe to baby what you are doing. Let's get a fresh diaper on you. Talk in a slow, sing-songy voice. Are you smiling at me? Point out objects while you talk. Sock. This is your sock. Respond to and imitate baby's sounds. Baba. Yes, this is a ball. And describe pictures while you read together. Here's an elephant. He is big and gray. All of these activities will help baby learn new words. Keep track of your baby's communication development. Make note of important milestones. By 3 months, your baby should hold eye contact with you. Turn their head towards sound, quiet or smile in response to your voice, and make sounds other than crying. Is baby putting everything in their mouth? Good. This helps them learn how their lips, tongue, and jaw work. By 6 months, baby should begin babbling, like ba 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 and wah wah wah, and use babbling to get attention. Around this time, baby will enjoy games like peekaboo and fear loud and unexpected noises. Achoo! Oh, I'm sorry. I didn't mean to scare you. By 9 months, your baby should be adding new sounds when babbling and look at people and familiar objects when named. Where's Teddy? Baby will begin to use body language to let you know what they want.
You want to be picked up? Come here. And they will continue to learn new skills through imitation. Good job. By 12 months, baby should use mama and dada to call mom and dad, make sounds back and forth with others, and respond to simple directions. At this time, baby will pay attention to where you are looking and pointing, Look at the doggy. and maybe saying their first one or two words. You can help baby learn even more words by building on the ones they already know. Doggy? Yeah, big doggy. If you're concerned that your baby is not reaching milestones, trust your instincts. Talk to your healthcare provider, and don't hesitate to schedule a screening with a speech-language pathologist. For more information. Então aqui, esse vídeo bem bonitinho, né, ele mostra até 1 ano de idade qual é a melhor maneira ali de estimular o desenvolvimento da fala e da linguagem. E a gente tem posteriormente que continuar fazendo, né, então, brincadeiras, interação, né, então precisa ter brincadeira com interação, porque uma coisa é a criança tá ali na frente de uma tela e outra ela tá com o adulto, ali mostrando a feição do rosto, o afeto, e isso é fundamental. Então, nenhum bebê desenvolve a fala se não tiver isso, se não tiver atrelado às emoções, ao afeto. Então, o melhor desenvolvimento é esse, através de brincadeiras, de contato, e mostrando e descrevendo o mundo, né? Então, apontando e dando nome para as coisas. Então, essa é a melhor maneira. Então, a gente fala, né, dicas aqui. Então, narre o mundo, brinque, cante, leia histórias e poesias, explore os sinônimos, explore as rimas. Então, todas essas atividades, e aí isso tudo. Então, associando isso à técnica de consulta que eu comentei com vocês, quando a gente quer fazer uma intervenção, avaliar como já acontece, então qual que é a rotina ali da criança e qual que é a rotina ali de interação, de brincadeiras, quais são os hábitos, para tentar construir uma maneira ali de acontecer, certo? E o que a gente vê hoje em dia, né? Muito frequente que as crianças passem boa parte do tempo aí, desde de bebês até pré-escolares, escolares e cada vez mais nas telas, né? Então, antes tinha uma TV para casa toda, hoje tem uma TV em cada cômodo. Além disso, tem um tablet que antes era só do adulto, hoje cada criança tem seu tablet para não dar briga. E então eles têm uma gama ali de possibilidades, né? O celular da mãe ou o próprio tablet, e quando vão para o carro ainda pode ter também uma TVzinha ali própria para cada criança para escolher a sua programação, certo? Então, é exatamente isso. Compara aquele vídeo, a interação, o afeto, a criança olhando bem de pertinho a mãe, percebendo o movimento ali da boca, as feições, as emoções, a entonação, e vamos comparar com esse estímulo que vem da tela. Vocês acham que, né, é adequado? Porque assim, ele tem um conteúdo infantil, geralmente vai uma galinha pintadinha, né, vocês conhecem aí, que as crianças amam, músicas legais, músicas de folclore. Então, o conteúdo em si é próprio para a criança, e a família vê outras famílias usando, acha bonitinho, quer também oferecer para a criança porque acha que é legal, né? Mas e por que não é um estímulo adequado? Porque além de não ser essa coisa que tem a interação e o afeto, que é fundamental, é algo que tem um estímulo além, né? Além do estímulo sonoro, tem muito estímulo luminoso, uma sequência ali de imagens rápidas, então, que são estímulos que competem com o estímulo auditivo. Por isso que é
na verdade, é maléfico para o desenvolvimento, né? E essa coisa, então, se a criança é apresentada, ele gosta, ele fica ali entretido, isso acaba sendo um passatempo ali para a criança, que acaba sendo cômodo para a família conseguir fazer outras coisas, sabe que a criança está quietinha ali em segurança, e isso vai entrando na rotina de uma maneira que, na verdade, parece que está cômodo, está seguro e está estimulando, porque é vendido como se, estimula, são histórias divertidas, músicas e tal, mas na verdade está levando a um prejuízo importante, né? Então é uma diversão, além de tudo, é uma diversão passiva. A criança não tem que ter criatividade para criar uma brincadeira, para imaginar, tá tudo acontecendo por ela ali, certo? Então são todos esses motivos que levam a essa recomendação da Academia Americana que bebês até 2 anos, a recomendação é 0 de tela, nenhuma exposição, porque é um período de franca aquisição de fala e linguagem. Então, esse estímulo inadequado, ele é totalmente prejudicial. Então, se diz nada de tela. E entre 2 e 5 anos, um uso limitado a 1 hora por dia, com programação e qualidade apropriados para a criança. Mas tá vendo aqui, ó, que os pais priorizem atividades criativas e brincadeiras que promovam a interação. E 6 anos e mais, aí cabe aos pais determinarem qual que é o período. Mas aqui vem tudo num bom senso, né? O ideal é que a criança faça atividade física também a partir de 6 anos. Então, né, assim, no máximo 1 hora por dia também. Se for uma atividade acadêmica, aí pode estender um pouquinho esse período. Então, essa aqui, aí entra de novo na técnica de consulta. Isso aqui é a regra, isso aqui é o ideal. Então, a gente não pode simplesmente falar assim, olha, bebê até 2 anos não pode nada, se vire com essa informação e, né, então, deixar ali, coloca no colo da família para eles seguirem essa tal regra. Então, a gente pode expor como o ideal os motivos para essa recomendação e a gente chega num acordo. Então, se a mãe souber já que o ideal é 0, quando ela estiver lá fazendo uso daquele, porque ela tem que cuidar do resto das coisas da casa, ela precisa daquele tempo e deixar a criança quietinha. Ela vai ter em mente, não, mas isso pode ser prejudicial. Então, mais do que 30 minutos eu sei que está fazendo muito mal. Então, aí eu vou parar e interagir com a criança. E é essa programação que a gente tem que conversar, naquela coisa do compartilhamento, chegar nesse meio do caminho, certo? De nem tanto para lá, nem tanto para cá, porque o ideal eu não vou conseguir, mas o que eu posso fazer para chegar mais perto do ideal? Então, nesses combinados que a gente vai chegando, e aquela coisa que para cada família vai ser de um jeito. Isso que é o legal das consultas de pediatria. Não fica uniforme a mesma orientação para todos. A gente vai chegando nos acordos, é importante registrar no prontuário o que vocês combinaram. E aí, a gente chegou, então, finalizou todas as etapas aqui. Então, vamos só retomar para fechar. Fizemos o diagnóstico com a tympanometria, curva tipo B. A gente identificou os fatores de risco que levaram a otite com efusão e a gente fez intervenções para minimizar esse período de efusão, para prevenir um episódio de otite média aguda sobre essa otite com efusão que o paciente apresenta, para prevenir novos episódios. A gente fez a avaliação do desenvolvimento da fala e da linguagem e avaliou aqueles critérios de risco para o desenvolvimento. Não tem nenhum fator de risco, continuamos seguindo. E aí, qual que é a prioridade, então, do combinado? No Watchful Waiting, é promover um estímulo para a fala e para a linguagem, um estímulo ótimo aqui, nesse período, que até o próximo retorno, que é em 3 meses, onde a gente vai fazer a continuidade aí do segmento, certo? A reavaliação. E aí, esse próximo retorno é o tema do próximo vídeo, certo? Um abraço, e aí agora tem as questões, e nessas questões
Vocês vão poder, no feedback, tirar dúvidas. Ficar alguma outra dúvida, pode postar ali na atividade e a gente vai conversando. Abraço a todos.